Em menos de 3 minutos eu vou te mostrar como você consegue potencializar esse skill aqui de SEO para você utilizar. Para você que não sabe o que eu tô falando, eu estou falando justamente desta skill aqui, chamada Marketing Skills, que você pode pegar dentro desse GitHub do Corey, beleza? É um GitHub aqui que tem 14 mil estrelas, então é bem confiável, porque basicamente como ele fala aqui, skills para marketing utilizando aqui o Cloud Code. Então você tem toda a estrutura aqui de SEO, de CRO, conteúdo e copy, questão de criativos, testes AB, growth, sales e assim por diante, beleza? Você consegue ver todas as skills aqui que ele deixou, tudo bem estruturado para você poder utilizar, beleza? Então dentro aqui do nosso querido Anti-Gravity eu já coloquei aqui a minha estrutura, vamos mover para cá. E aqui nós temos a possibilidade de utilizar ele depois que é instalado, é só você pedir para ele instalar para você, só mandar aquele link ali que ele vai instalar sem nenhum problema. Você pode dar os comandos aqui, beleza? Então se você der um barra, ele vai aparecer para você todos os comandos. Então eu posso tirar esse thinking aqui, esse effort no caso, para ele só ficar com a questão normal. E aqui eu tenho todos os comandos, como você pode ver. Isso aqui funciona para a questão dos negócios ali na estrutura, obviamente, de você conseguir criar com mais facilidade, beleza? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um barra SEO, ele vai aparecer para mim aqui todas as estruturas, né? Então se eu der um SEO audit, eu posso falar o que essa skill faz. E ele vai mostrar aqui que a skill SEO Audit é uma auditoria completa de SEO, analisa do seu site, identifica os problemas que prejudicam o ranqueamento do Google e ele cobre basicamente toda essa estrutura aqui de crawlabilidade, indexação, velocidade, quórum, page, qualidade e assim por diante. Aí eu posso ver essas outras aqui, por exemplo, AI SEO, que só pelo nome já dá pra saber o que é, mas eu vou colocar aqui. Yes. SEO foca em fazer seu conteúdo para ser citado em AI, é o que as pessoas hoje em dia chamam de GEO, beleza? Mas, enfim, é um SEO que você é ranqueado pela IA, né, no caso. E o último é o Programmatic SEO. Yes. Então eu tenho aqui as três estruturas. O Programmatic SEO é o SEO aqui para páginas em escalas, usando templates e assim por diante. Então você tem essas três skills aqui e agora a gente basicamente vai fazer uma pré-definição aqui nesse sistema para ele rodar mais, que a gente vai criar um projeto personalizado, por exemplo, para fazer SEO para páginas e empresas e assim por diante, utilizando essas três skills. Um minuto. Voltei aqui, então eu simplesmente copiei um prompt que eu posso te mandar caso você queira, é só você mandar aqui nos comentários eu quero esse prompt. E basicamente o que ele vai fazer vai ser melhorar esse projeto para que ele fique numa estrutura mais agradável para IA. Então ele vai criar alguns diretórios aqui, como você pode ver, é só eu começar a progredir. E ele vai separar as coisas, vou colocar em directives, executives e colocar o ponto cloud aqui, que é extremamente importante. Então quando ele finalizar aqui, eu volto com vocês. Então eu voltei aqui, agora como você pode ver, ele já está instanciado, beleza, esse ambiente aqui. E o que eu vou precisar, e o que eu fiz aqui foi pedir para ele, eu ativei aqui uma ferramenta que eu utilizo para pegar o meu áudio e transformar em um prompt, é muito mais rápido do que simplesmente digitar, e eu posso falar com as minhas palavras, isso vai ajudar, né? Então, o que ele fez aqui foi editar aqui o que eu quero, que basicamente é fazer uma mini solução onde eu consiga criar conteúdos estratégicos para um site específico e fazer SEO com base nele. Eu ativei o Plan Mode aqui e agora ele vai criar um plano completo para, utilizando essas skills, conseguir fazer toda essa estrutura de SEO. Enquanto ele vai fazendo isso aqui, eu estou te mostrando essa opção aqui de você fazer o seu SEO gastando basicamente $20, que é o Cloud, e caso você tenha algum entrave que você não consiga aplicar, é super possível que eu te ajude a fazer esse processo, é só você me mandar um direct, beleza? Então aqui tá o que você faz, qual é o seu nicho, eu sou uma agência de marketing, vou colocar aqui qual é o URL do seu site, vou colocar aqui, por exemplo, que eu ainda não tenho site, qual é o principal objetivo, gerar leads clientes, qual é o seu público-alvo, empresas B2B. Responde as perguntas, nesse modo Plan Mode aqui é normal que ele faça várias perguntas, e quando ele finalizar aqui o plano, eu volto com vocês. Então aqui ele me voltou com um plano, ó, plano SEO Engineer Agência Full Marketing Full Service, então obviamente aqui eu preenchi com pontos específicos de uma agência que não existe, mas aqui seria no contexto sobre a sua empresa, no caso, né? Aqui seria o objetivo completo, tá aqui nessa pasta aqui no meu computador, né, obviamente. A questão da estrutura toda essa parte aqui de como está o projeto e assim por diante, então, e a fase 4 a questão dos scripts, o agendamento e tal, então, TLDR, basicamente, ele já construiu tudo aqui, eu vou dar um auto accept aqui e vou esperar. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês agora com toda essa estrutura já implementada, beleza? Então, você pode ver que ele já está fazendo toda essa parte aqui, já está criando a questão do que falta e assim por diante. E, finalmente aqui acabou, depois de 2 minutos aqui criando essa mini solução de SEO completamente personalizada aqui para o meu caso, e pode ser para o seu caso também. Então ele colocou aqui estrutura completa de SEO Engine, Cloud Code, eu preciso adicionar minha Anthropic API aqui no .env, é muito fácil, só eu colocar aqui no .env e avisar que eu adicionei. Aqui tem a estrutura dos agents, os directives, com as 4 skills, no caso, os executives, que são as estruturas aqui com que ele roda os scripts em Python, como você pode ver. E aqui ele me pediu para começar 2 passos, adicione sua API aqui no Anthropic, quando o site estiver no ar, rode Python, Executive Run Audit e o link. No caso aqui, eu vou ignorar esses 2 pontos e vou falar, vamos utilizar esse ambiente aqui para testes. Deixa eu habilitar aqui a minha ferramenta de áudio, calma aí.
Eu quero que você crie para mim 4 conteúdos que vão começar a performar dentro desse meu site que eu ainda vou criar para começar a rodar o SEO e também especificamente para SEO de IA, beleza? Então, pode ser entre 3 a 5 conteúdos. Entendendo que eu sou uma agência de marketing e presto serviço full service para empresas, quais seriam esses conteúdos? Primeiro list para mim é 10 conteúdos, eu vou escolher 5 desses, 50% no caso, de todos os conteúdos que você listou, e a partir daí a gente dá prosseguimento. Ele tá transcrevendo aqui, e boa, já colocou tudo. Eu vou mandar aqui para ele começar, beleza? A criar essa parte. Então vou rodar o script, vou rodar o script aqui de gerar ideias na lista baseada no contexto da agenda. Então, ele falou aqui que a API aqui não está configurado, mas obviamente ele vai fazer porque eu tô na minha conta do Cloud Code, né? Então, ele só pediria de fato a API aqui se eu tivesse rodando isso aqui em um servidor e assim por diante, fora desse ambiente aqui. E que ele colocou. O que é CAC e como calcular para o seu SaaS, quanto custa contratar uma agência de marketing para SaaS 2026. Você pode ver que realmente são. Ele coloca aqui questão de keyword, funil, porque ranqueia. Então tem toda aqui a estrutura, tá muito legal. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui do 6 ao 10. Ok, agora do 6 ao 10 está aprovado, são essas 5 que eu vou de fato querer para fazer os primeiros conteúdos. Eu quero agora que você crie um conteúdo, uma nova pasta dentro ali dos directives, ou você pode criar uma nova pasta, pode escolher essa parte da organização para colocar de fato esses conteúdos. Então o que eu quero que você faça nos finalmente é, pegue esses 5 temas do 6 até o 10, crie a estrutura completa ali do blog, beleza? Desse conteúdo e coloque dentro desse .md, dentro dessa pasta nova. Deixa eu desativar aqui. Desativei. Eu só vou tirar esse deixa eu desativar e vou mandar pra ele aqui. E agora ele vai começar a fazer. Ele vai criar a pasta ele vai criar uma nova pasta chamada Content. Já criou aqui em cima. Vai criar o artigo 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele acabar aqui eu volto com vocês. Então, finalmente, ele acabou de gerar aqui todos os arquivos, ele colocou tudo dentro dessa pasta Content, e aqui eu clicando, né, em cada arquivo, ele vai mostrar aqui para mim o .md deles, e aí, se eu estivesse integrando o meu Cloud Code dentro do site, eu já poderia subir eles com um clique também, e aí começar, de fato, a ranquear e ter os benefícios, né, que é começar a receber leads do Gemini, do ChatGPT, do Cloud, e assim por diante. Então, vocês podem ver que está bem estruturado aqui, como, de fato, deve ser um blog. Se você quisesse, poderia fazer ele com quantidade de caracteres, por exemplo, de 900 a 1000 a 3000 caracteres, assim por diante, para não ficar tão pequeno, para não ficar tão longo, enfim, é esse tipo de coisa que vai ir te ajudando nessa parte. Então, se você quiser o prompt inicial que eu coloquei para instanciar, pode me chamar. Se você tiver alguma dúvida nessa parte de como que você coloca o SEO para gerar buscas com IA, ou SEO em geral, com essa parte de IA, pode me chamar também que a gente consegue aplicar junto. Mas com esse vídeo que eu acredito que você já consiga fazer 100% do trabalho se você tiver empenho, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!